mais uma vez, boa noite a todos, que nós possamos atender a nossa expectativa, principalmente a minha, de trazer para dentro de mim essa mensagem da noite de hoje. Nós vamos falar, continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o tema Amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Depois, Kardec traz para nós mais uma segunda passagem de Mateus, que fala sobre: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Está lá em Mateus, no capítulo 7, ou seja, antes dessa passagem de Mateus, no capítulo 22. E tratai todos os homens da mesma forma que quererias que eles o tratassem. Está em São Lucas, capítulo 6, versículo 31. O terceiro item é uma parábola que Jesus traz sobre que ele fala do reino dos céus, comparando o reino dos céus e falando a questão tratando aqui nesse item a questão do perdão. Nós vamos nos manter nesses dois primeiros, que fala sobre o amor. A nota de Kardec, referente a esse capítulo, ele fala assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Isso é Kardec nos esclarecendo e dando uma explicação a respeito dessa fala de Jesus. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida o que se deve fazer para os outros. Ou seja, qual é a medida que se deve fazer para os outros? Aquilo que queremos e que desejamos que seja feito para nós. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? Ou seja, eu não posso exigir do próximo aquilo que ele tem em relação a mim, aquilo que eu não tenho em relação a ele. Então, muitas vezes nós queremos que o próximo seja benevolente, seja indulgente, tenha paciência, tenha tolerância, enquanto que nós não agimos com reciprocidade. É primeiro preciso nós agirmos dessa forma com o próximo, para que depois ele possa agir dessa forma conosco. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Ou seja, se nós agirmos dessa forma, primeiro olhando as nossas dificuldades e resolvendo em nós aquilo que nós queremos que o outro faça, nós estamos começando a dar início a destruir o egoísmo que existe ainda dentro de nós. Quando os homens as tomarem por norma de conduta e por base de suas instituições,
compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz, a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas sim união, concórdia e benevolência mútua. Então, depois dessa nota de Kardec, dentro desse capítulo, vem as instruções dos espíritos. E nós pegamos uma específica, já que Kardec, aqui em sua nota, ele falou para nós sobre o egoísmo, a questão da destruição do egoísmo, para que a gente consiga colocar em prática esse ensinamento de Jesus, eu trouxe o item 11 das instruções dos espíritos, que é uma nota de Emmanuel, foi dada em Paris no ano de 1861. E Emmanuel, ele começa dizendo que o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral ele retarda. Ou seja, a Terra só não avança mais moralmente por conta do egoísmo que ainda existem dentro dos homens. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Os esclarecimentos que a doutrina espírita traz para todos nós, através deles é que nós vamos conseguir compreender a necessidade de extirpar o egoísmo das nossas vidas e fazer com que a Terra consiga, na sua hierarquia, atingir o patamar de um mundo melhor. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que vencer os outros. E realmente é verdade. Quantos de nós tentamos consertar os outros porque achamos que é muito mais fácil ficarmos encontrando os defeitos que os outros têm do que encontrar esses defeitos em nós e corrigi-los. É muito, muito mais difícil nós reconhecermos isso. A nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso próprio egoísmo não permite que nós vejamos as dificuldades que nós temos e que precisamos melhorar. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus, Pilatos: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É esse o antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano. Ele chama o egoísmo de lepra do coração humano. Que o cristianismo deve não... É devido a esse egoísmo que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças, ou seja, o caminho das ervas daninhas, né? Aquilo que está entravando a nossa marcha. Extirpai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir seu traje viril, e para isso é preciso extirpá-lo primeiro dos nossos corações. Então, essa é a mensagem, a instrução
dada por Emmanuel nesse capítulo, a parte das instruções dos Espíritos. E já que Emmanuel aqui, ele fala de Pôncio Pilatos, nós hoje estamos num dia que está sendo comemorado por várias religiões, judeus, cristãos, a Sexta-feira Santa. É a Semana da Páscoa. Para os hebreus e para os cristãos, ela é, para os hebreus e para judeus, né, hebreus, ele é considerada a Páscoa como aquele período da passagem. Desde quando Moisés recebeu as leis divinas e saiu da escravidão do Egito e sai encaminhada para a terra prometida, é que se comemora a Páscoa. Então, é durante uma semana e se fazem festividades para comemorar esta semana. E o que se faz essa semana? É a semana onde se colocam em reflexão a vida de cada um. É aquela semana em que as famílias se reúnem para juntas acertarem, vamos dizer, aquilo que ainda precisa ser corrigido entre aquelas pessoas que compõem a família. Para nós, da doutrina espírita, nós não temos, por hábito, comemorar, nós não fazemos nenhum tipo de comemoração. A Sexta-feira Santa, a gente tem o respeito em relação à crucificação de Jesus, à sua morte. E o domingo de Páscoa, para nós espíritas, é a comprovação dada por Jesus da existência, da continuidade da vida após a morte. Para os cristãos, eles entendem como o dia da ressurreição do Cristo, que Cristo se elevou aos céus. Bom, eu queria fazer um convite aqui, acho que vai dar tempo. Eu queria pedir licença aos espíritos, aos nossos mentores, a vocês, de trazer aqui essa passagem de Jesus, a partir de quando ele chegou em Jerusalém até a sua crucificação. Ou seja, toda essa semana que Jesus passou em Jerusalém e os acontecimentos que ocorreram e que o levaram até a cruz. Como eu queria que nós enxergássemos essa passagem de Jesus, nos colocando no lugar daqueles que o levaram até esse desfecho. Porque dentro de cada um de nós tem um pouco dos discípulos, tem um pouco dos apóstolos, tem um pouco dos judeus, tem um pouco dos fariseus, tem um pouco daquela turba que aplaudiu a crucificação de Jesus, tem um pouco daquelas mulheres que chegaram e acompanharam Jesus até o final do seu desprendimento, do seu espírito se desprender do corpo ali na cruz, dos soldados que estiveram ali presentes, fazendo com que esse processo acontecesse. Tem um autor espírita, chama Hermínio Correia de Miranda, ele é bem conhecido dentro da doutrina espírita, porque ele tem vários livros escritos. Um deles, ele fala sobre cristianismo e doutrina de Jesus. Na verdade, o livro se chama Cristianismo, a mensagem esquecida. E no capítulo 12, ele traz a questão do cristianismo e doutrina de Jesus. No item 1, o amor como princípio ordenador. O que ele nos fala nesse primeiro capítulo? Ele nos diz assim, se nós formos tentar acompanhar essa vida de Jesus, essa passagem de Jesus, pelo Novo Testamento, que é o que
chega mais próximo de nós e é onde Kardec foi trazer para nós várias das passagens, dos capítulos que estão aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Somente pelos capítulos e versículos citados ali pelos evangelistas, às vezes a gente não consegue se situar bem no tempo e nem entender realmente de que forma que tudo aconteceu. Porque são 4 evangelistas, esses os oficiais, fora os evangelhos sinóticos, que são aqueles vários outros evangelhos que foram escritos por discípulos também, outros discípulos que acompanharam Jesus e que presenciaram muito da vida de Jesus. Mas para nós, às vezes, fica difícil, porque se eu pego um evangelista, ele traz a mensagem de uma forma, não que elas tenham divergência entre si, porque o fundo da mensagem é a mesma. Só a forma de falar, a forma de se expressarem, de trazer, foi um fariseu, foi um doutor da lei, ou foi um... eles vão usando alguns termos assim que a gente precisa realmente entrar muito a fundo, estudar muito a fundo para conseguir entender. Mas, mesmo assim, são passagens que não têm uma ordem cronológica, elas não estão dentro de uma ordem cronológica que a gente consiga raciocinar muito em cima. A seguir mesmo pelo próprio exemplo do capítulo, porque quando o capítulo começa, e o que ele fala aqui para a gente? Que os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e perguntaram para ele qual era o maior mandamento. Em que ordem que isso aqui foi perguntado? Isso foi perguntado quando? Antes de Jesus chegar em Jerusalém? Quando Jesus ainda estava na Galileia? Ou foi já em Jerusalém? Então, a gente precisa, assim, pesquisar muito e realmente conhecer bastante, estudar muito a fundo para que nós consigamos entender. Então, o Hermínio Correia de Miranda, ele coloca isso, que para quando a gente for estudar sobre Jesus, nós temos que ter uma premissa a considerar. Ou seja, na busca da metodologia para que nós possamos trazer para nós esses testemunhos que foram dados sobre a vida de Jesus, é importante que a gente pense que Jesus é um ser de elevada condição evolutiva e, por conseguinte, seus ensinamentos são de inquestionável pureza ética. O que se chocar com essa premissa, aí Hermínio Correia diz, não digo que seja sumariamente rejeitado, mas deve ser posto pelo menos de quarentena. Ou seja, que a gente estude, analise, verifique, busque outras fontes, né, para que a gente realmente... Não, Jesus agiu dessa forma realmente, Jesus fez isso, né? O que se choca, não se coadunam com o que dele sabemos, a belicosidade, a violência, a agressividade, o fingimento, a mentira, a falsidade, a acomodação, a meia-verdade. Então, são condutas que realmente, de acordo com o que ele fala, com a pureza e essa forma de amor que Jesus se mostrou para nós, não condiz com ele. Então, quando alguém fala, porque Jesus chegou lá na frente do templo e chicoteou aqueles que estavam ali nas barracas vendendo, então, são vários escritores que buscam trazer a informação em cima da letra, mas não em cima daquilo que realmente Jesus se mostrou e ele trouxe como comportamento e exemplificou para nós. Aí, quando eu falo assim, eu queria pedir permissão aos espíritos, a vocês que estão aqui, a própria doutrina kardecista, para trazer aqui algumas informações que eu peguei num livro chamado O Sublime Peregrino. Esse livro, ele é uma psicografia de um espírito que ele foi um filósofo
de Alexandria, e ele viveu no tempo de Jesus. Chama esse espírito Ramatiz. E ele foi psicografado por um espírita, lá de Curitiba, Hercílio Maes, que já desencarnou. Mas é um livro que realmente ele procura trazer nesse livro toda essa essência amorosa de Jesus. Ele nunca coloca Jesus como uma pessoa que usou de alguma violência ou de alguma palavra para ferir ou para tentar, como se diz, fazer proselitismo ou usar daquela verdade que ele estava trazendo, da boa nova que ele estava trazendo para nós, os humanos. Então, ele sempre procura trazer Jesus como realmente a pessoa amorosa que ele sempre se mostrou para nós nos seus ensinamentos. E aí, nessa obra, nós pegamos essa passagem, quando Jesus vai para Jerusalém, e que começa toda a saga dele, toda a parte, essa questão desse sofrimento porque ele passou. Assim, e o que justificou tudo aquilo? Porque, primeiro, ele foi com seus discípulos e os apóstolos para Jerusalém no domingo que antecedia, começava a Semana da Páscoa. E, claro, que ele já tendo, as pessoas naquela época já tendo ouvido falar de Jesus, já sabendo que ele ia chegar na cidade, ficaram ali para aclamar a sua chegada, aplaudi-lo, e todo mundo querendo conhecer quem era aquele que estava sendo anunciado que seria o novo rei de Israel, que era chamado Messias, o Filho de Deus. Isso, é claro, que não agradou os fariseus, que eram os sacerdotes, aqueles que detinham todo e que tinham o controle de toda aquela população, que conseguiam arrecadar as suas fortunas, as fortunas do Sinédrio, de toda a população pelas oferendas que eles faziam. Então, isso foi que fez com que alguns, inclusive desses que ajudaram a crucificar Jesus, né, foram orientados por esses sacerdotes. Dizem até que eles pagavam, alguns daqueles que não estavam muito preocupados se Jesus realmente era o Messias ou não, eles só queriam receber alguma coisa em troca. Então, eles eram como que subornados para poder testemunhar contra Jesus, criar confusões naquele momento que Jesus estava chegando, e fazer na frente do templo toda aquela confusão que aconteceu e que acabou sendo Jesus acusado de causar ali aqueles aborrecimentos na frente do templo. Então, esses acontecimentos todos, assim, Jesus foi acusado de sacrílego, de práticas maléficas, de falsas curas, de mistificações de milagres, inimigo da lei mosaica, sacrílego também na intitulação de filho de Deus e abominável rei de Israel. Então, foram acusações que foram colhidas através de suborno de pessoas para que os sacerdotes daquela época tivessem como provas para poder condenar Jesus e levá-lo até o sacrifício da cruz. Só que eles não queriam que Jesus fosse sacrificado de acordo com a lei mosaica, que era a lapidação. Porque ele sabe que eles entrariam, que já existiam alguns judeus que já estavam aceitando aquilo que Jesus pregava, e eles não queriam entrar em confronto. Então, levaram para Pôncio Pilatos, para que Pôncio Pilatos decidisse sobre a vida de Jesus. Por que eu estou trazendo isso? Porque o sacrifício de Jesus foi a maior prova de amor que Jesus deu para todos nós. Ele veio aqui exemplificar aquilo que ele falou para aquele fariseu, que o maior mandamento é o amor a Deus, e o outro seria o amar ao próximo como a si mesmo.
Então, quando ele foi acusado e condenado, e chegou na frente de Pilatos, Pilatos tentou ainda conversar com ele, porque ele tinha chance de se defender. Jesus ficou quieto, ele não se defendia. E Pilatos perguntando, mas por quê? E Jesus respondia, não tenho nada a defender-me das acusações dos homens, pois eu cumpro a vontade de meu Pai que está nos céus. A morte será para mim a coroa de glórias e a salvação da minha obra para a redenção dos homens. Pilatos respondeu para ele, mas eu posso salvar-te a vida. Se isso me aprover, que pretendes? Jesus respondeu, recusar a vida que me ofereces, pois isso seria deserção e covardia. Só a minha morte não desmentirá aquilo que o Senhor Deus, transmitiu por mim aos homens. E Pilatos fala para ele, mas como te atreves a recusar o meu indulto? Jesus respondeu, não intentes salvar-me, jamais serei perdoado pela ira dos que me condenaram. Quem condenou Jesus? Os fariseus, aqueles que estavam lá no Sinédrio. E Pilatos, de uma certa forma, receava a reação desses fariseus, caso ele não concluísse aquilo que eles desejavam, ou seja, que era a condenação de Jesus. E Jesus aí fala para Pilatos, eu sou grato pela vossa clemência e sei que não temeis os vossos cativos, ou seja, mas eu preciso morrer por força da minha obra, só assim ela viverá. E aí Jesus disse que levantou-se para sair, e Pilatos, como se tivesse naquele momento tido uma intuição ou algum movimento dos espíritos ali, chegou para Jesus e falou para ele assim, se desejas a morte, dize pelo menos o que posso fazer por ti. Aí Jesus respondeu, se queres ajudar-me, não persiga os meus discípulos, ser-te-ei grato da casa de meu Pai por toda a eternidade. E aí isso desmontou Pilatos. Pilatos ficou, né? Ele está, diz assim, o generoso rabino Galileu tomava a culpa de todos os seus asseclas e buscava a morte para salvá-los. Que prova maior de amor pode ser dada do que essa por Jesus, para que os seus discípulos, a quem ele arrastou, vamos dizer, até ali, com os seus ensinamentos, com as suas pregações, não sofressem aquilo que estava sendo infligido a ele. Bom, e tudo aconteceu porque foi rápido demais, porque, de acordo com a tradição, no sábado e no domingo de Páscoa não poderia haver execução. E nem cerimônia fúnebre, nem crucificação, nenhum tipo de situação que pudesse deixar sombra sobre as festividades que estavam acontecendo. Então, a condenação e a crucificação aconteceram na sexta-feira, que seria hoje a sexta-feira da Paixão. E depois que Jesus foi crucificado, ele já estava sofrendo as dores e os estertores de todo aquele martírio que ele sofreu até chegar na cruz e ali passar por tudo aquilo. Diz que era costume oferecer uma bebida, que era uma mistura de vinho e mirra, e isso anestesiava. Então, os próprios soldados ofereciam isso para os crucificados, para que eles não sentissem tanto, não sofressem tanto. Mas Jesus diz que negou a bebida, recusou-a, pois ele queria sofrer o martírio em perfeita lucidez de espírito e não entorpecer a sua comunhão espiritual com Deus. Estava convicto de que sua obra redentora pedia tal sacrifício para o bem da própria humanidade, e por isso queria estar consciente do seu próprio holocausto. Do alto da cruz, circundou o seu olhar terno e amoroso sobre as criaturas que se achavam dispersas pelo cimo do Gólgota,
procurando os rostos amigos e entes queridos. Identificou Madalena, Salomé, Joana de Cusa, João, seu irmão Tiago, e Marcos, Tiago, enfim, todos aqueles. E Pedro e sua mãe Maria. Aquele quadro afetivo, enfeitando as imagens dos seres que ele tanto tinha amado na sua jornada terrena, que pouco a pouco venciam o temor humano e vinham se juntar ao pé da cruz, incendidos pela vida espiritual, satisfez Jesus e encheu seu coração de regozijo. Sua morte e seu sacrifício não seriam inúteis, pois as almas que escolhera para transmitir as suas ideias agora se comunicavam entre si e se agrupavam pela força coesiva dos pensamentos e dos sentimentos evangélicos. Assim como as ovelhas dispersas pela tempestade, depois se reúnem novamente sob o carinho do seu pastor. E, enfim, diz assim, após essa transfusão de luz e amor que tributou assim, enquanto isso, aqueles soldados que estavam ali e aqueles que faziam aquela turba barulhenta, rindo de Jesus, ele olhou para aqueles seus algozes, né, e abriu o coração para o entendimento mais feliz da vida espiritual. Foi quando Jesus ergueu os seus olhos para o alto e a sua voz suave e misericordiosa, então, pronunciou, vibrando ditosa no holocausto da sua própria vida. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é só mais um, só para eu ler um poema aqui, porque nessa história toda eu não falei de Judas, né? E como conta a história, Judas foi quem traiu e que realmente entregou Jesus. E aí, o que aconteceu? Ele realmente traiu? Dizem que a traição não foi premeditada. Judas não traiu, não premeditou. Ele simplesmente tinha uma ambição. E ele acreditava que Jesus não chegaria, não seria crucificado. E quando ele percebe que o erro que ele cometeu, Judas se suicida. Então, tem um texto evangélico aqui que relata quando ele aparece materializado para Maria Madalena, Jesus, né, após o terceiro dia da sua morte, e ele estabeleceu um diálogo com ele e com Maria Madalena, que ela pergunta e esse é um poema que foi escrito pelo espírito Maria Dolores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, sob o título Amor e Perdão, do livro Coração e Vida. Aí, Senhor, onde estivestes? Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas
e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Muito obrigada, meus irmãos. Que a paz de Jesus e esse grande amor que ele deixou exemplificado faça morada em nossos corações hoje e sempre. Muito obrigada.